Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina do ensino religioso. E dentro do contexto desta pequena e breve videoaula, procurarei trazer até vocês um pouquinho de algumas explicações acerca do nosso conteúdo da disciplina do ensino religioso, mais precisamente da turma do 9º ano. Ok, o objetivo maior da nossa disciplina, como vocês bem já devem ter percebido, tem relação direta com a compreensão mais detalhada desse universo chamado de universo sagrado e a sua relação com o mundo humano, né? De que maneira as religiões influenciam a vida humana, de que maneira o ser humano se porta diante do sagrado, ok? Pois bem, a temática nossa desse último período agora, da primeira avaliação, nesse pleno período de pandemia, tem a ver com a crítica às religiões na modernidade. Okay? O nosso texto diz assim: a partir do século XVIII e no século XIX, alguns filósofos e críticos do pensamento religioso dirigiram as suas críticas à religião, mas mantinham Deus a salvo das críticas. Para eles, as coisas ruins feitas em nome da religião eram obra dos homens. Com o passar dos tempos, as críticas retomaram de maneira mais rígidas e amplas, isto é, agora já não mais apenas criticando a religião, os filósofos e críticos, sobretudo no século XIX, passam a criticar a própria ideia da existência de Deus. E o texto diz assim: com o passar dos tempos, as críticas tornaram-se mais rígidas e amplas, isto é, tinham o propósito de dar fim à ideia de Deus e toda e qualquer ideia religiosa. Dentre estes, podemos destacar Augusto Comte, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, que destacam-se como os personagens mais determinados a prestar um serviço de deposição, o serviço de retirada, de aniquilação da cosmovisão religiosa no mundo moderno. Ok? Pois bem, então, o que é importante compreender é que dentro do contexto das religiões, nós observamos a própria humanidade dotada de uma pluralidade de posicionamentos diante do cenário religioso. Se existiram e se existem até os dias de hoje aqueles que observam na religião uma fonte da cultura, uma fonte de orientação, um acréscimo ao desenvolvimento da própria sociedade, obviamente do ser humano, existem outros que observam na religião um caminho de ilusão, um caminho de entorpecimento, de alienação. Ok? Na sequência o texto diz assim: esses homens tinham muitas ideias diferentes entre si, mas pelo menos uma em comum. A única fonte confiável de conhecimento é a ciência. Na concepção deles, a religião é uma mera ilusão. Dentre estes pensadores, podemos destacar 3 ideias influentes no mundo atualmente. São estes: o positivismo. O positivismo propõe a subordinação do pensamento ao produto da ciência experimental, tomando por base o mundo físico ou material. De forma resumida, o positivismo, proposto por Comte, tem a ver com uma maneira, com uma postura, na verdade, tem a ver com a ideia de elevação do conhecimento científico acima de toda e qualquer forma de pensamento. Ou seja, seria uma espécie de cientificismo ou ciência no centro do universo. O pensamento filosófico, o pensamento religioso são pensamentos subordinados na concepção de Comte. Okay? Um outro pensamento é o pensamento marxista. Tá? No marxismo, conceito e método de análise socioeconômica e, obviamente, social, baseada na interpretação materialista e dialética da transformação social. O marxismo proposto por Karl Marx podemos dizer que são 2 coisas numa só. É um método de pesquisa, é um método de análise
Se o aluno, se a aluna se dispõe a interpretar um texto, ele precisa, obviamente, dispor da técnica de leitura e, obviamente, de conhecimentos gramaticais para que possa compreender as ideias contidas em uma redação, em um texto. De igual modo, quando o homem se dispõe a tentar entender, a tentar compreender o mundo humano, a economia, a sociedade, Marx propõe um caminho de interpretação que se chama teoria socialista ou marxismo, né, que tenta compreender a sociedade a partir da dialética, né, de pensamentos que contrapõem-se dentro de um mesmo ambiente. Se, por exemplo, nós observarmos a realidade econômica, nós vamos ter que separar a economia e, obviamente, entender que existem dois pensamentos que são conflituantes nesse contexto. De um lado, o pensamento dos capitalistas, do outro lado, o pensamento dos trabalhadores. De um lado, né, a produção, de outro lado, o consumo. Enfim, então, o pensador Marx, né, Karl Marx, propõe a compreensão, né, da sociedade a partir da dialética e, sobretudo, a partir das questões materiais, né, para que o indivíduo não se atenha a questões meramente subjetivas da mera imaginação. A concepção deles, por exemplo, tentar entender a humanidade a partir da visão religiosa na verdade, uma mera ilusão, uma falta de entendimento, de racionalidade. Ok? Para finalizar, uma outra corrente de pensamento é a psicanálise, de Sigmund Freud. É uma teoria e um método de investigação e tratamento da mente humana e seu funcionamento. Bom, mais uma corrente de pensamento que tenta compreender o que acontece com o ser humano fora dos pensamentos religiosos, fora daquilo que as religiões possam determinar como certo e o que é errado. Ok? Finalizando, basicamente esta a nossa mini videoaula, né? E tem como objetivo trazer a vocês uma pequena e breve explicação. Bons estudos. Na sequência, né, vocês estarão recebendo, né, ao chegar na sua escola, você vai estar recebendo também um conjunto de atividade com 5 questões. Todas elas estão contidas nesse texto que foi lido agora há pouco. Bons estudos, boa atenção e vamos para frente. Enquanto a pandemia não chega ao seu fim, nós vamos continuando desenvolvendo o nosso trabalho, ainda que de maneira distante, porém com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo: crescermos intelectualmente e ampliarmos o nosso entendimento sobre quem somos, sobre o mundo em que vivemos e sobre tudo aquilo que for possível ser compreendido para o nosso próprio benefício. Forte abraço do seu professor Ney Costa. Até mais.